A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é Quando o Sobrenatural se Torna Comum. Preste atenção, Atos capítulo 14, do verso 8 ao 11 diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, dizia-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando a multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A humanidade tem sede pelo sobrenatural. Muitos pensam que Paulo quem operou esse milagre, mas anote que o texto paralítico teve fé ouvindo a pregação de Paulo. Certamente Paulo não pregava o evangelho de condenação, ele não pregava um evangelho de conformismo com uma vida limitada, com um destino inalterável. O paralítico nunca andara, mas obteve fé para ser curado. Aleluia! Existimos nesse mundo para manifestar a ordem de outro mundo. Nosso mundo é celestial. Não somos desse mundo, somos do céu. Nosso reino é sobrenatural. Portanto, a nossa maneira de viver aqui na terra deve ser permeada pelo sobrenatural. O sobrenatural tem que tornar comum para nós, não conforme com uma vida comum. Você tem uma única vida. Como você escolhe vivê-la? Você pode escolher ter uma vida comum ou incomum. A escolha de Deus é que você tenha uma vida incomum. Para isso ele se tornou santo. Santificação significa ser incomum. Você é exclusividade, não há outro como você. Você foi destinado para anunciar as virtudes, o sobrenatural de Deus nessa terra. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque somos tudo que somos, a fim de que expressar o propósito. Somos o que somos em Cristo, para manifestar ao mundo o sobrenatural de Deus. Deus não quis apenas lhe dar um título, Ele lhe deu poder para introduzir o sobrenatural no natural. Você foi destinado a andar no sobrenatural. Pessoas comuns estabelecem alvos comuns. Pessoas incomuns estabelecem alvos sobrenaturais. Foi o sangue derramado de Jesus que nos constituiu reis e sacerdotes nessa vida. Não podemos desperdiçar o sangue. Temos uma missão, temos uma responsabilidade, temos um reino a manifestar, temos que andar no sobrenatural. Nosso Pai é o operador de milagres, devemos imitá-lo. Em nossa história, o sobrenatural tem que ser comum. Por toda a Bíblia, encontramos o poder sobrenatural invadindo e alterando o natural. Se você observar a história da igreja primitiva, descrita no livro de Atos, descobrirá que havia um padrão entre os crentes. Eles andavam cheios do Espírito Santo e eram ousadamente usados por eles através de milagres, sinais e prodígios e maravilhas. Eles aprenderam a andar no sobrenatural, não porque era uma classe especial de pessoas, mas porque andavam cheios do Espírito. E era o Espírito Santo, através deles, que realizava todos os milagres. Da mesma forma, hoje,
O Espírito Santo quer lhe introduzir na esfera do sobrenatural, operando diversos milagres através de você. Nós somos apenas um canal onde o rio de vida flui para abençoar as famílias da terra. O meu convite é: entre no rio e deixe o rio te levar. O Espírito Santo, ele opera milagres através da autoridade do nome de Jesus e pelos dons espirituais. Ambos manifestam o sobrenatural na terra. Nessa mensagem, pelo comando do Espírito Santo, eu preciso ensinar algo sobre os dons do Espírito Santo. E a ignorância é o maior empecilho para manifestá-lo. Creio que nesses últimos dias, uma demonstração maior de poder do Espírito será liberada e o sobrenatural se tornará comum. Você precisa participar plenamente disso. Os milagres devem ser comuns. Qual é a razão? Toma o lugar dos milagres. O cristianismo perde a sua força, a fascinação e frutificação. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é a manifestação do poder da vida ressurreta de Cristo no homem. Deus marca uma marca sobrenatural no nosso interior. Queremos um evangelho vivo, um Deus vivo. Tudo que o Senhor fez em nós é sobrenatural. O novo nascimento é sobrenatural. A habitação do Espírito é sobrenatural. A justificação, a santificação, a sabedoria, poder e as demais verdades são sobrenaturais. Estamos imersos no sobrenatural. É hora de manifestá-lo ao mundo. Como o apóstolo Paulo, escolha como falar ao mundo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Não seja ignorante. A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Paulo não queria que os irmãos de Coríntios ficassem na ignorância sobre a operação dos dons espirituais. A ignorância é cruel. Ela lhe rouba a verdade. Ela oculta de você a realidade das coisas. A ignorância torna-se a primeira muralha a ser destruída para que a sua fé seja liberada para o sobrenatural. O Espírito Santo apenas precisa da sua cooperação. Ele fará o resto. Nossa interferência é que atrapalha. Pastor, o que são os dons espirituais? Os dons são habilidades sobrenaturais dadas pelo Espírito. Eles não podem ser aprendidos, somente recebidos. Não desenvolvemos os dons, apenas aprendemos a cooperar com a manifestação deles através de nós. Os dons espirituais não são os frutos do Espírito, como amor, paz, alegria. Os frutos do Espírito podem ser cultivados e amadurecidos à medida que andamos no Espírito, enquanto os dons são automáticos. Os dons espirituais não se referem às responsabilidades ou função de cada membro, como ser testemunha de Cristo, fé na palavra, generosidade em contribuir e outros. Para quê, pastor? O Espírito Santo nos concede dons. O Espírito Santo nos concede os dons a fim de cooperarmos com Ele no testemunho da ressurreição de Cristo. O mundo é cético. Eles zombam de Deus até que toquem no sobrenatural de Deus. Os dons manifestam a dimensão do sobrenatural, porque estão muito além da capacidade humana. Os dons sempre são dados para o benefício do corpo de Cristo e nunca para o benefício próprio. Um dom não funcionará para você mesmo, mas funcionará para outro. Se você tiver dons de cura, ele não funcionará para você, mas funcionará em benefício do próximo. O Espírito Santo usa a quem Ele quer. Se você é membro do corpo de Cristo, então tem um dom operando em você. Desconhecê-lo é prejudicial ao corpo. Como já disse, a ignorância nos impede de agir. Nesses dias, quando o sobrenatural se tornar comum, suas palavras se revestirão de grande autoridade e os dons fluirão como um rio, abençoando as pessoas.
Devemos desejar e buscar os dons espirituais. Se hoje despertar a sua fome pelo sobrenatural, me darei por satisfeito. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 está escrito: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O zelo envolve a busca. O que realmente nos falta é o desejo. Estamos acostumados ao comum e esquecemos de que é o outro lado, ao lado do sobrenatural. Que o Senhor desperte em nós fome e sede de justiça pelo seu reino. Tal desejo é fruto do amor. O amor por ver vidas transformadas, famílias salvas, o poder de Cristo destruidor da dor, da doença, da pobreza, a morte na vida das pessoas. Por isso, ao desejar um dom, nunca pense ter destaque e fama. Pense apenas em ser luz que abençoa a todos. Os 9 dons espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais: não quero que os irmãos sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentil, desejáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo os eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade na realização, mas o mesmo Deus que opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, outros, operação de milagres, a outros, profecias, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outros, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Algo maravilhoso sobre os dons é que eles operam dentro de 3 unções dadas por Cristo para cada filho. Os dons podem ser agrupados das seguintes maneiras: dons de revelação, unção do sacerdote; dons de poder, unção de rei; dons verbais, a unção do profeta. Os dons de revelação, ou seja, a unção sacerdotal, assim chamados porque mostram alguma coisa. Palavra de sabedoria. Deus tem toda a sabedoria, mas não revela em uma palavra de sua sabedoria. Trata-se de um fragmento do que Deus sabe. Atente-se que não é um chamado dom de sabedoria, mas sim da palavra de sabedoria. Deus tem toda a sabedoria e lhe dá apenas uma palavra, um fragmento dela. Normalmente esse dom entra em operação quando necessitamos de uma resposta para uma questão difícil. A resposta vem para encerrar o assunto de forma sobrenatural. Lembre-se, não se trata de sabedoria aprendida pelo estudo, não se trata de sabedoria aprendida pela experiência, mas a manifestação inédita de uma palavra sobrenatural. É a mente de Deus se revelando sobre o assunto em questão. Por exemplo, em Lucas capítulo 20, verso 21 ao 26, então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a esfinge e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai a César, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em uma palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Em Gênesis 41, o verso 33, agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio,
e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharia porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Em Daniel 5. Pois aqui o reino há um homem que tem o Espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor, por esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel era esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar. Pensa com muita clareza, ele é sábio, inteligente, pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chama-se Daniel, e ele explicará o que está escrito na parede. Muitos Daniel se levantarão nesses dias, no poder do sobrenatural, para trazer solução à terra. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento não se trata de conhecimento obtido pelo estudo profundo da Bíblia. Não se trata de conhecimento obtido pela experiência. Assim como falamos do dom anterior, Deus nos dá uma palavra, uma fração do seu conhecimento sobre o passado ou presente, ou futuro de uma situação ou pessoa. O Espírito Santo é onisciente e sabe todas as coisas. Lá em Atos, capítulo 9, verso 10 ao 20, Ananias recebeu informações específicas, com muitos detalhes sobre Saulo, o que nunca lhe havia acontecido. O verso 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis aqui o Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como uma escama, e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. O discernimento dos Espíritos. Esse dom revela a manifestação espiritual, se ela é de Espírito de Deus, do Espírito humano ou de Satanás. A Bíblia nos ensina a testar os Espíritos para saber se procedem de João, procede de Deus. 1 João 4:1. As manifestações sobrenaturais podem vir de diversas fontes. Satanás também tem um ser espiritual. Portanto, nem tudo que é sobrenatural tem origem em Deus. Exemplo, em Atos 16, verso 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, exclamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciavam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. O discernimento de Espírito não é um dom de discernimento. Isso não existe na Bíblia. Muitas vezes é palavra de conhecimento em operação. Adivinhação espiritual do pensamento alheio, introspecção psicológica,
nem penetração mental, não é poder de discernir as falhas dos outros, isso é crítica, nem significa o discernimento do caráter da pessoa, nem por outro lado, nem tudo é demônio. Às vezes nos deparamos com um espírito humano em ação pelas obras da carne, elas são conhecidas. A inveja é mencionada, a inimizade, a discórdia, são obras da carne. O Espírito Santo capacitará você a saber qual é a origem de determinada atitude. O dom da fé. Esse dom opera através da fé sobrenatural, inquestionável na vida da pessoa. Uma certeza absoluta é o dom que se manifesta para a ressurreição dos mortos. Não se trata, portanto, que da fé temos nas promessas de Deus. Não se trata da fé para a salvação. Não se trata do fruto da fé. Por exemplo, em João 11, 41 ao 43, quando Jesus ressuscita Lázaro, um dos mortos de 4 dias. Outro aspecto deste dom é a provisão sobrenatural. Nós temos um exemplo em 1 Reis 17, quando Elias foi alimentado pelos corvos que traziam pão e carne todos os dias, numa época de extrema fome. Os dons de cura. Os dons de cura funcionam sobrenatural para curarem doenças e enfermidades sem nenhuma espécie de meio naturais. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 5, verso 17, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Os dons de operação de milagres. A manifestação deste dom provém de milagres espetaculares, de toda sorte. No âmbito do corpo físico, pode restituir um órgão que não existe, pode vencer o tempo, o espaço, a natureza da terra, como ocorreu com Filipe em Atos, capítulo 8, verso 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, esse foi seguindo ao seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além a evangelizar por todas as cidades até chegar em Cesareia. Filipe foi transportado imediatamente, tempo zero, por um espaço de 40 quilômetros. Dons verbais. Esses dons dizem alguma coisa. A palavra libera o dom criativo. Ao falar, o mundo espiritual é extremamente poderoso. O Espírito Santo nos concede dons que existem, línguas estranhas, interpretação de línguas, profecia, a fim de liberar palavras certas, espirituais, poderosas, para manifestar o sobrenatural do reino. Variedade de línguas. É um discurso numa linguagem desconhecida pelo falante. São 3 as manifestações dessa linguagem espiritual. Como sinal para os descrentes, quando falamos outros idiomas da terra, conforme ocorreu em Atos 2:6, língua para interpretação, para reuniões públicas, são idiomas celestiais, jamais conhecidos na terra, por isso devem ser interpretadas. Línguas para edificação pessoal, não são entendidas por ninguém, somente por Deus Pai, pois diz que quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistério. Interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12:10, trata-se da interpretação espiritual. Não é uma tradução. Por isso, uma simples palavra pode significar uma sentença. Em 1 Coríntios 14:5, diz que as línguas com interpretações equivalem ao dom de profecia. Profecia é um principal dom, pois edifica a igreja. Todos devemos profetizar. A profecia consiste num discurso sobrenatural, falado num idioma conhecido ao falante e ao ouvinte. Ela visa edificação, encorajamento e consolo. Esse dom edifica a igreja. Quando profetizamos para nós mesmos ou para alguém, nos sentimos fortalecidos. É a atmosfera celestial, envolta pela nuvem sobrenatural. Esse dom também pode revelar, em cooperação com palavra de conhecimento, algo sobre um incrédulo ou induto não instruído. Deus confirmará sua palavra através de você, dando testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo.
segundo a sua vontade. Por favor, não coloque discípulos da igreja primitiva num pedestal de glória. Eles eram como nós, homens ungidos pelo Espírito Santo, que aprenderam a crer no sobrenatural e fizeram algo como isso. Eles não ficavam parados, apenas saíram falando às pessoas sobre o poder de Cristo. Deus mesmo confirmava a palavra deles, e assim acontecerá com você, porque Deus não mudou. Eles estavam numa condição inferior à sua. Eles não haviam recebido o revestimento do poder do alto, ocorrido em Atos 2. Mesmo assim, não se intimidaram, porque creram na palavra de Jesus. Quem crê em meu nome, fará. Eles apenas tiveram fé no nome de Jesus. O nome de Jesus é sobrenatural e abre os céus e manifesta o poder sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra traga vida ao seu coração. Que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, com toda a sabedoria. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com esse ensinamento, comente aí no nosso canal. Que Deus te ajude cada dia mais e te abra o coração para ser usado por Ele. Se você foi abençoado, queria te desafiar a ser um semeador do nosso ministério. Aí tem o número do Pix pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Sempre crendo que Deus pode abençoar, multiplicar a sua semente. Faça isso, creia no poder de Deus e seja grandemente abençoado em nome de Jesus.